Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Física. Especificamente hoje nós estaremos trabalhando com o conceito de geradores dentro da eletrodinâmica. Show? Então pegue seu caderno aí, pegue seu lápis, pegue sua caneta e vamos lá aprender esse assunto que é bem de boas. Show? Então vamos lá. Primeiramente vamos definir uma ideia geral do que seja esse tal de gerador, beleza? Então, ó, gerador, como vocês estão vendo aí, é o quê? É um dispositivo, né, que dentro de um circuito elétrico ele tem a seguinte função. Primeiro, uma função mais geral, né, que é essa de transformar uma energia que não é elétrica em uma energia elétrica. Beleza? Por mais que isso possa parecer intuitivo, mas é bem simples. Então imagine que isso aqui é um gerador. Olha só que gerador bonito. Vai prestar pela letra G. É bem simples. Ele vai ser um dispositivo que vai pegar alguma coisa que não é elétrica, ó, não é elétrica, e vai fazer o que, professor? Ele vai pegar e vai transformar essa coisa não elétrica em uma coisa não, né? Em uma energia elétrica. E essa energia ele vai fornecer ao sistema. Energia elétrica. Então, pessoal, do ponto de vista do Enem, esse é um dos conteúdos que mais caem. Sério, isso é isso. Ele vai pegar um conceito que... um dispositivo que usa uma energia que não é elétrica e que transforma em energia elétrica. Como assim, professor? Veja o exemplo, ó. Uma pilha, por exemplo. Uma pilha, dentro da pilha existe um conjunto, né? Existe vários elementos dentro, né? Eu esqueci o nome agora que tem lá dentro. Lítio, né? Então você tem um conjunto de aparatos, né? Você tem lá dentro da bateria do seu celular, bateria de lítio. Você tem vários elementos químicos ali que dentro desse equipamento tem o quê? Tem energia química armazenada. Não é energia elétrica, é energia química. Então ele é um gerador por quê? Porque ele pega essa energia química e transforma em energia elétrica, olha só. Então se você fosse colocar aqui, ó, o que é que tem aqui? Energia química. E ele faz o quê? Ele transforma essa energia química em energia elétrica. Olha só que maravilha. Energia elétrica. Por isso ele é um gerador. Outro exemplo. Você já viu essas turbinas eólicas aqui? Ó? O que acontece? Lá vem o vento, ó, por isso que eles ficam perto da praia geralmente. Lá vem o vento de boas e faz com que essa turbina gire, né, galera? Ó, só alegria. Aí o que acontece? A energia do movimento, veja bem, o vento produz o quê? Produz movimento. Então a energia cinética, que é a energia associada ao movimento das hélices, essa energia do movimento é transformada em energia elétrica. Então aqui, ó, tem o vento, né? Até colocar uma sequenciazinha, porque isso aqui geralmente é cobrado, tem o vento. O vento aplica faz com que gire a turbina, e isso produz energia cinética. Então, ó, pega uma energia que não é elétrica, energia cinética, e aqui dentro tem um geradorzinho aqui, ó, que vai fazer o quê? Vai converter essa energia cinética em energia elétrica, viu? Ah, professor, tem vários exemplos, então assim, tem, ó. Tem o exemplo que mais cai em prova, né? Principalmente em questões como essas do Enem, é a energia hidrelétrica. Porque o que acontece, ó? Lá vem a água, tá aqui a água em um determinado reservatório, a água aqui, ó. Essa água vai vir, vai ser levada por esse duto, e bem aqui tem uma turbina. Essa turbina, pessoal, aqui dentro, ó, ela é igual a essa turbina aqui. Tem a mesma função. O que, que a água vai fazer? A água é como se fosse o vento. Ó. Então aqui o vento gira a hélice, que gera energia cinética do movimento, que produz energia elétrica. Aqui, em vez de ser vento, vai ser o quê? Vai ser água. Então a água vai fazer o quê? Vai fazer girar a turbina. A turbina gira, vai, né, aplicar um movimento, e esse movimento vai ter uma energia cinética associada a ele, e essa energia cinética vai ser convertida em energia elétrica. Olha só. Então aqui eu acabei de explicar para vocês um conceito que cai pra caramba, velho, em prova. Pode pegar a questão do Enem aí. Também tem as energias termoelétricas, enfim. Então, o que é um gerador? É alguma coisa, né? Algum dispositivo, algum mecanismo que pega uma energia não elétrica e transforma em energia elétrica para aplicar em um determinado circuito. Show? Então anota isso aí, esse conceito que a gente viu anteriormente, porque é um conceito extremamente relevante aqui. Sacou a ideia? Pois bem. Agora vamos para uma definição mais, né, técnica do ponto de vista físico. Eu vou fornecer primeiramente essa aqui. Diz assim, ó, o que é um gerador? Né? Isso aqui, lembre, isso aqui é o conceito de gerador. O conceito de gerador, olha só. Beleza, vamos lá.
É um dispositivo, né, dentro de um circuito elétrico que fornece energia ao sistema. Olha só essa palavra, fornece. Então lá caiu na prova assim, o gerador gera energia? Pã, errado. Gerador não gera, escolheram um péssimo nome. Pessoal, então qual outro nome seria para gerador? Fornecedor? Seria uma boa ideia. Mas colocaram gerador, né? A gente tem que aceitar. Então gerador faz o quê? Gerador fornece energia, tá entre aspas aqui, né? Ao sistema. Essa energia, pessoal, é o que vai impulsionar os elétrons a percorrer o circuito. Mas não é bem uma energia. Veja, se você, por exemplo, tem uma bolinha aqui, ó. Suponhamos que você tem uma bolinha e você tem uma rampa aqui. O que acontece quando você solta essa bolinha aqui? Ela cai, né? Beleza, ela vem para cá. Por que ela cai? Porque aqui, pessoal, tem um desnível aqui, ó. Tem um desnível, né? Tem uma diferença de energia aqui, ó. A gente chama de diferença de energia, né? Potencial e tal. Diferença de energia. Todos os objetos que tu levanta ele cai. Por quê? Porque tem uma energia em cima que ele quer dissipar essa energia, né? Então tem um desnível, por isso que essa bolinha cai. Na eletricidade é a mesma coisa. Aqui tem um determinado ângulo. Na eletricidade é a mesma coisa. Essa energia que eu vou fornecer aos elétrons não é uma energia. Então o que é, professor? É um desnível, cara. É um desnível de energia. É como se fosse um desnível de eletricidade, entendeu? Então aqui, ó, lembre, aqui tem um desnível, ó, até coloca aqui, ó, desnível. Esse desnível é uma diferença. No caso gravitacional, é uma diferença de altura. No caso da eletricidade é o quê? É uma diferença de potencial, né, que vocês já viram em outras aulas. É o que a gente chama de DDP. Que de maneira geral a gente vai chamar de tensão elétrica, certo? Então, falou tensão elétrica é o quê? É um desnívelzinho, né? É um desnível que faz com que os elétrons saiam de uma ponta para outra. Só isso. Então, melhorando esse conceito aqui, seria o quê? Um gerador é o quê? É um dispositivo dentro de um circuito que fornece energia ao sistema, certo? Mas não é bem energia, ele fornece o quê? Ele fornece uma tensão elétrica, olha só. Então agora sim a gente tem o nosso conceito de gerador perfeito aí, ó. O que é o gerador? É um dispositivo que transforma energia não elétrica em elétrica, certo? E fornece ao sistema. Só que ele fornece ao sistema de maneira que produz uma tensão elétrica, olha só, ele produz uma tensão. Ele produz o que, pessoal? Um desnívelzinho, assim, ó. É como se pegasse um elétron e colocasse mais alto para o elétron cair. Só que, cara, em termos de energia que a gente está falando aqui, beleza? Em termos de eletricidade. Show? Só que, eu espero que você tenha entendido aqui, pessoal, certo? Então, o gerador fornece energia, ele não gera, ele fornece. Só que ele não fornece energia, ele fornece tensão elétrica, ele fornece tensão, ele faz uma diferença de energia, uma diferença de potencial, que é essa letra aqui, ó, DDP, diferença de potencial. Beleza. Só que essa tensão recebe o nome. Os primeiros cientistas, eles trabalhavam com pilhas, né, com a pilha de volta. Olha o cara da sirenezinha aqui, ó, cuidando da nossa segurança. Então, vamos lá. Quando eles estavam desenvolvendo essa teoria acerca das pilhas, né, pilha de volta e tal, eles achavam que dentro da pilha tinha alguma força, né? A gente sabe hoje em dia que é um desnível de eletricidade. Eles achavam que tinha uma força, que a pilha tinha uma força para lançar os elétrons. Aí jogava o elétron dava volta, acendia a luz e tal e voltava. Só que eles achavam, claro, naquela época eles não sabiam, né? Então eles achavam que isso era uma força. Hoje em dia, essa tensão elétrica recebe um nome bem específico. Eu queria que você anotasse, porque é isso que você vai ver em prova e é isso que começa a assustar. Então veja, um gerador fornece tensão elétrica. Só que essa tensão elétrica, na época eles não chamavam de tensão elétrica. Eles chamavam de quê, professor? Eles chamavam de força, olha só. Eles chamavam de força, anota aí, ó, força eletromotriz. Força de eletricidade, né? Eletro. E motriz significa movimento. Então eles achavam assim, ó, é a força que produz movimento na eletricidade. Olha só. Força eletromotriz. A sigla para isso aqui é assim, ó, força F eletromotriz, FEM, FEM, força eletromotriz. E o símbolo é a letra E cursiva, né? É o E bonitinho assim, ó. Não é o E quadradão, certo? É um E assim, ó. É um E assim. Beleza? É esse E aqui, ó. Esse é o símbolo.
Tá, por que que não é força, pessoal? Porque lá no primeiro ano vocês aprenderam que força é regida pelas leis de Newton, né? Tanto é que a força de 10 newtons, as forças de 11 newtons, só que aqui não é newtons. Aqui, ó, já que é uma tensão elétrica, lembra, o que produz o movimento é esse desnível. E esse desnível é uma diferença de potencial. Então isso aqui, ó, é medida em volts, é tipo assim, 9 volts. Certo? Então, ó, a força eletromotriz é 9 volts. Significa que o desnível do gerador é de 9 volts. Certo? Então, quando eu falar assim, é um dispositivo que tem uma tensão elétrica total de 9 volts. Em vez de falar tensão elétrica total, eu faço força eletromotriz, igual a 9 volts. E em vez de falar força eletromotriz, ó, agora eu uso FEM. A FEM do gerador é 9 volts, entenderam? Então é bem simples o conceito. O gerador fornece energia, só que não é energia, é tensão. Só que essa tensão recebe o nome, que é força eletromotriz. Ó, então o nome aqui, ó, é força eletromotriz. Beleza? Todo mundo entendeu aí como é que funciona o processo? Que em vez de falar força eletromotriz, eu vou chamar de FEM. Então, deixa eu só marcar bem aqui para você ver, ó, força eletromotriz, ó. Então, eu podia até, né, remodelar esse conceito e dizer assim, ó, o que é um gerador? É um dispositivo que fornece uma força eletromotriz ao sistema. Mas você já ia saber que força eletromotriz é uma tensão elétrica. E essa tensão é como se fosse uma energia. Show? Então anota isso aí, faz as anotações bem bonitinhas, que aí eu espero que você não tenha como não entender isso aqui, certo? Qualquer coisa, pergunte aí. Esse é o conceito. Show! Simbologia. Ó, tá aqui um circuitozinho bonitinho, ó. Pilha e tal. E tem esse outro aqui, ó. Bom, tem algumas características que a gente pode falar acerca disso aqui, ó. Porque é o seguinte. Imagine que eu não tenho perca. Imagina uma pilha que não descarrega. Ou se seu celular nunca mais descarregasse. Seria uma benção, né? Então aqui, ó. Por que que as coisas descarregam? Porque elas perdem energia. E elas perdem energia por causa da resistência. Então, se ele nunca descarregasse, ó, se essa pilha nunca descarregasse, ela seria uma coisa que a gente chama de ideal, porque só existe na ideia, ideal. Mas como ela descarrega, a gente chama ela de real. Então, ó, vamos lá, primeira distinção. Ideal é uma coisa que não existe, né? Ideal é quando ela não descarrega. E real é a nossa pilha que descarrega na vida real, óbvio, né? Óbvio. Então, se essa aqui descarrega, a pergunta seria óbvia depois, seria o quê? Por que esse objeto descarrega? Simples, o objeto descarrega porque perde energia. E ele perde energia porque tem resistência. Tanto é que esquenta, né? Então, ó, aqui, nessa real, a resistência vale quanto? A resistência da pilha. Dentro da pilha, a resistência, que a gente vai chamar de R minúsculo, que é a resistência interna da pilha, vale 0. Ou seja, ele não apresenta nenhuma resistência. Então, ó, os elétrons fluem naturalmente aqui para sempre. Eles não encontram nenhum empecilho, então só alegria, só alegria. E aqui não. A resistência interna, ela vai existir. Ela vai ser diferente de 0. Certo? Ela vai ser diferente de 0. Ela vai ser 1, 2, 3. Então é bem simples. O real não tem resistência, então ele nunca descarrega. Já no gerador real, que é o do nosso celular, do nosso computador, ele descarrega. Então, se ele descarrega, por quê? Porque a resistência é diferente de 0. Ou seja, ele tem resistência. E o símbolo? O símbolo agora que começa a assustar um pouco, porque os nossos símbolos são assim, ó. Quando ele não tem resistência, são só duas barras. A barra maior é para representar o polo positivo e a barra menor para representar o polo negativo. Para dizer também, ó, que os elétrons, ó, vão surgir nessa direção aqui, ó. Eles vão sair do mais e dar a volta e chegar no menos. Eles vão sair do mais, dar a volta e chegar no menos. Sentido convencional que a gente adotou. Então aqui, ó, o mais é o maior e o menos, o polo negativo, é o menor. Então você percebe aqui, ó, que aqui seria no caso ó, a pilha aqui, ó, a pilha aqui, ó, a pilha, vou fazer a pilhazinha só para você se tocar, ó. Desse lado aqui, ó, é o polo positivo. Só que, veja, daria muito trabalho ficar fazendo essa pilha aqui, né? Parece um galão de água. Dá muito trabalho. Então, o que a gente faz? A gente só simbolizou, colocou esse símbolozinho aí, certo?
E o real, professor, qual é a diferença? A diferença é que no desenho do real, ó, tem essa resistência aqui, ó. Porque nesse aqui não tem resistência, então é só 2 barras. Aqui tem resistência. Então imagina que aqui, ó, é a pilha aqui, ó, a pilha aqui, lembrem disso. Certo? Então, essa é a simbologia. Então, quando você estiver trabalhando lá, fazendo questões, olhou 2 barrinhas, uma grande e uma pequena, é um gerador. Se não tiver nada aqui, ó, nesse caso, ele é o quê? Ele é ideal, ou seja, não tem perda de energia. E aqui tem perda. Aqui tem perda. Aqui é simples, né? Então, se ele disser assim, ó, a minha bateria tem 9 volts. Oxe, só alegria. Se a minha força eletromotriz vale 9, vai sair 9, não vai perder nada. 9. Agora aqui não, tem perda. Se ele disser que tem 9, bom, se ele tem 9, e se ele perder algum lá dentro, bom, já não vai sair 9, vai sair 8, entendeu? Vai sair 7. Então, essa é a diferença. O ideal é só alegria. O ideal, a gente não tem por que se preocupar com ele. Porque tudo que está aqui, o valor que tem lá na pilha, se você pegar a pilha e olhar lá, 9 volts, é aquele que sai. Se pegar essa bateria, tem lá 12 volts. É isso que sai, entendeu? De boa. Seria isso. Mas na vida real, sempre tem perda. E aí a gente está preocupado em calcular quanto é que sai daqui. Certo? Então, a gente viu o conceito, né? As aplicações do conceito geral. O conceito técnico, né? Que é o que é gerador. É um dispositivo que fornece uma tensão elétrica ao circuito, que faz os elétrons se mexer. E aí ele pode ser ideal, que é esse aqui que não tem perda, que já imaginou se ela nunca descarregar? Só alegria. E o real, que é aquele que realmente perde, né? Então, show. Beleza. Feito isso, agora a gente vai trabalhar com esse segundo, que é o real, que a gente quer, ó, que é chamada equação de geradores. Que é tão fácil quanto, galera. Não sei porque a galera morre com isso aqui. Ó, pra você ver, eu vou colocar isso aqui, ó. Imagina que isso aqui, você sabe, é um T, né? Um T de água. A água entra aqui, ó, né? Vem da torneira. A água vem lá da rua. Então, a água que entra aqui, a água vai sair, uma parte vai sair por aqui. E uma parte vai sair por aqui, né? Pessoal, é óbvio, não vai aparecer mais água aqui, né? Então, tipo assim, a água que entra tem que ser igual à água que sai, né? Tipo, não tem como aparecer água. E aqui dentro não tem um portal, né? Tipo Dark, um buraco negro, que vai sugar a água. Não, a água que entra é igual à água que sai. Simples. Isso aqui é até uma coisa bem óbvia, porque em física a gente tem uma equação para isso, chamada equação da continuidade, que prova que tudo que entra é igual a tudo que sai, né? Então a água entra é igual a água que sai. Beleza, e no gerador? No gerador, pessoal, é muito parecido. Então assim, ó, a pilha, ela tem uma força que ela pode fornecer ao sistema, né? Que a gente viu, né? É tudo que ela pode fornecer, que a gente chama de força eletromotriz, né? É tudo que tá lá, É tudo que ela tem, pode dizer assim. E aí, ela tem uma energia. Só que, como aqui tem resistência, o que acontece? Aqui tem uma resistência, então ela vai ter perda. Então assim, quanto é que vai sair daqui? Quanto é que vai sair daqui? Bom, é tudo que ele tinha, menos o que ele perde. Né? É tudo que ele tinha. Imagina, ele tem 9. Só que ele perde 1 dentro da pilha mesmo. Então, ó, tudo que sai aqui, ó, tudo que sai é resultado do que está aqui. Ó. Então, deixa eu escrever de outra cor aqui para ver se você entende. Beleza? Deixa eu ver se eu me faço entender. Então, tudo que ele pode fornecer. Então, tudo que ele pode, ó. Tudo que pode fornecer é o quê? Tudo que pode... Melhor. Vou botar de outra forma. Quanto é que sai? Ó? Eu quero saber, as questões elas vão perguntar, saber ó, quanto é que sai aqui, esse U. Então, ó, aqui tem o U, o valor total é o que a gente chama de força eletromotriz. É o valor total que a gente viu lá na passada, né? Ele vai tentar fornecer essa força eletromotriz. Então, ó, aquilo que sai da pilha, é igual a quanto, professor? É igual a tudo que ela podia fornecer, é igual a tudo, ao total, que ele poderia fornecer, menos o que ele perde. Você concorda? Ó, menos o que ele perde, Beleza? Então, vamos revisar, vamos tentar entender. Se você entender essa frase aqui, você já entendeu resistores. Geradores, perdão. Bem simples. O que é que vai sair da pilha aqui? Ó? O que é que vai sair da pilha? Vai sair da pilha o que ele tinha, menos o que ele perde aqui dentro. Ó.
porque aqui dentro tem resistência. E a corrente elétrica vai gastar uma energia para poder sair da pilha. Então, se ele poderia fornecer 9, se ele poderia fornecer 9 e ele perde 2, quanto é que vai sobrar, pessoal? Se ele tinha 9 e perde 2, sobra 7. Imagina que é dinheiro. Se você tem 5 e perde 3, sobra 2. É a mesma coisa. Então, aquilo que sai da pilha, aquilo que sai do gerador, que a gente chama de tensão útil, até colocar de outra coisa aqui, é o U. É a tensão que eu quero descobrir. U é quanto? O total. Quem é o total? O total é o que a gente viu de força eletromotriz. É tudo que ele poderia fornecer. É a força eletromotriz. Então, aquilo que sai é o total, menos o que ele perde. E quanto é que ele perde, professor? Ele perde uma tensão, dada por esse resistor bem aqui, ó. E aí, se você fosse lá para a lei de Ohm, né? A lei de Ohm é o seguinte: a resistência é igual a U dividido por I. Não sei se você lembra disso. Multiplicando cruzado aqui, ó, R vezes I vai ser igual a U. Então a tensão aqui, ó, que eu quero, a tensão que ele perde é a resistência vezes a corrente elétrica. Ó. Então, a tensão que ele vai perder aqui, ó, esse aqui é o que ele perde. Essa fórmula aqui é da lei de Ohm, isso é bem mais atrás aí, o que ele perde. Quanto é que ele perde, professor? Bom, ele perde a equação pela lei de Ohm. Então ele perde, ó, R vezes I, que é a resistência interna, vezes a corrente que atravessa o circuito. Tá, então, ó, pronto, acabou, essa é a equação. O quê? Não entendi, professor. Então vamos lá. Vamos pegar a frase aqui, ó. Vamos tentar pegar o exemplo aqui da água, ó. Se você já entendeu, bom, é só isso, galera. É só isso aqui, ó. O que é que sai? O que é que vai sair? O que é que vai sair do resistor aqui, ó? O que é que vai sair? O que é que vai sair? É tudo que ele tinha, menos o que ele perde. O que ele perde é R vezes I, ó. Então, tudo que podia sair era o total, era a força eletromotriz, que vem lá dizendo. E o que é que ele perde? R vezes I. R vezes I é o que ele perde. Então, o que é que sai? É o total menos o que ele perde. Né? Claro, o total. Então, imagine lá, imagine que você trabalha, você ganha lá R$1.000, total. Só que eles descontam R$100. Quanto é que vai sair do teu salário? Só fazer. 1.000 menos 100, menos 100. É o total menos o que tu perde. Que dá quanto? 900. Vai ser a mesma coisa, só que com eletricidade. Certo? Então, essa é a fórmula. Lembra que aqui é a força eletromotriz, que a questão me dá. E essa aqui é a tensão que sai do circuito. R vezes I. Beleza? Anota aí que vai ficar mais claro agora com as questões. Ó. Então, diz o seguinte. Qual a tensão elétrica U? Olha, então ele quer saber a tensão que sai. Então, a fórmula é o quê? A tensão que sai é igual ao total menos o que ele perde. Se você ficar falando isso aqui, você vai entender. Ó. O que sai do circuito, o que sai da pilha, é o total menos o que ele perde. Então vamos lá, ele quer saber qual é a tensão elétrica U que sai, ou que é fornecida ao circuito por um gerador, com uma força eletromotriz igual a 12. Então ele poderia fornecer 12. Então aqui, ó, quanto é que vai sair da coisa? Vou botar de azul. Então a tensão elétrica que sai é a força eletromotriz, é tudo que ele poderia fornecer, 12. Mas é 12? Não, porque tem perda. Então é menos o que ele perde. E quanto é que ele perde? R vezes I. Quem é R? Aqui, ó, apresenta uma resistência interna, que é a resistência da pilha, igual a 1. Então, no lugar da letra R aqui, ó, eu vou colocar 1. 1 vezes a corrente I. Quanto é a corrente? Ó? Ele diz que é 0,5. Então, você vai colocar aqui, ó, 0,5. Deu para entender, pessoal? Então, o que é que vai sair da pilha? Bom, ele poderia fornecer 12. Só que ele perde quanto? 1 vezes a resistência vezes a corrente. R vezes I. Isso aqui, ó, vai dar 0,5, né? Então, a tensão elétrica vai ser 12 menos 0,5. 12 menos 1 vezes 0,5 dá 0,5. Isso aqui dá quanto? Dá 11,5. Então, a minha tensão elétrica aqui, a tensão elétrica que é fornecida
Não é o 12. O 12 é que ele poderia, ele tinha potencial para isso. Só que ele não deu, porque ele perdeu. Então, ele vai dar 11,5 o quê? Volt. Olha aí. Só alegria. Só alegria. Só isso, professor. É, só isso. Essa é a tensão elétrica fornecida. Então, os outros conceitos que vão vir, potência dissipada, tudo vem daqui, galera. Então, se você entender isso aqui, pronto. Descansa a cabeça, toma água e volta, vamos fazer mais uma. Achou que tinha acabado? Não, 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 não. Opa, isso aqui, pessoal, mas isso aqui é só 5, viu? Isso aqui não tem esse 00. Na verdade, isso aqui veio errado. Isso aqui é 500 miliampere. Faltou o Mzinho bem aqui, ó. Miliampere. Que é igual a 0,5 ampere. 0,5 ampere. Isso aqui é transformação. Não é bem da aula. Isso aqui já é aulas mais antigas, né? Então aqui ele está dizendo que a corrente elétrica vale 0,5. Igual a questão passada. E aí, para você ver, ó, bem simples. Lembra, o que sai, fica falando na frase, o que sai é o total menos o que ele perde. O que sai é o total menos o que ele perde. Ele quer saber, ó, qual é a tensão elétrica U fornecida ao circuito. Então ele quer saber o que sai. Sendo que a força eletromotriz, ó, o que ele poderia fornecer era quanto? 9. Mas é 9? Não, porque ele perde. E ele perde quanto? R, que é 4, vezes I. Quem é I? I é 0,5. Aí primeiro você faz a multiplicação, né? Ó, 4 vezes 0,5 dá 2. Então, a tensão elétrica fornecida ao circuito, ó, ele tinha 9, mas perdeu 2. Então, ele vai fornecer quanto? Ele vai fornecer ao circuito elétrico uma tensão elétrica de 7 volts. Porque ele perdeu 2 com a resistência interna da pilha. Show? Olha aí, mais uma. Vamos lá. Aquilo que sai é igual ao total menos o que ele perde. Fica falando isso aí, cara. Faz isso antes de dormir, como uma oração. Aquilo que sai é o total menos o que ele perde. Então, ó, qual a tensão elétrica fornecida ao circuito? Ou seja, qual a tensão útil, né? Sendo que o gerador fornece uma força eletromotriz, ó, Fm igual a 20. Então, o que ele poderia fornecer era 20. Mas é 20 que ele fornece? Não, porque ele perde. E ele perde quanto? Ó? 2 vezes... Aí, converter isso aqui, pessoal, dá 0,8 ampere. Depois eu crio uma aula só para explicar como é que transforma. Mas é porque esse milha aqui, ó, faz voltar 3 casas. Né? 1, 2, 3. Então, vai ficar 0,8 aqui. Então, ó, quanto é a resistência? 2. Resistência vezes a corrente, 0,8. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 1,6. Então, a minha tensão elétrica fornecida ao circuito vai ser quanto? Vai ser 20 menos 1,6. É aquilo que ele perde. Ele perde 1,6 volts dentro da pilha. E quanto é que vai sair então, professor? Bom, vai sair 17,4, né? É isso? Vai 18,4. 18,4. É 18,4. 18,4 o quê? Volt. Olha aí. Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje bem tranquilo, com a definição geral, com os exemplos, no caso, com a definição técnica, com os símbolos e com a equação. Beleza? Espero que você tenha entendido. Fique com Deus. Até a próxima aí. Tchau.